Gente, acabou de chegar o cartão de residência do Alexandre. Mostra aí pra gente. Vamos ver. Portugal. Portugal nos últimos anos tem tido não só um boom turístico, como também um boom de imigração. E o Brasil é disparado o país com maior taxa de pessoas deixando tudo para trás na tentativa de obter uma vida melhor aqui em Portugal. Os motivos são diversos, mas principalmente relacionados à economia, segurança pública e questões políticas. Talvez você, português, ou até mesmo você, brasileiro, que não tenha vontade de vir morar em Portugal, não saiba que a vida de imigrante nem sempre é um mar de rosas. Portugal tem imensas qualidades, mas a burocracia aqui é bem grande. E com a pandemia, tudo se agravou. Conseguir um agendamento junto ao CEF pode se tornar uma tarefa quase impossível. São milhares e milhares de pessoas aguardando uma janela para poderem viver aqui de forma legal. E tem gente até faturando com isso. Nesse vídeo eu te conto a história do Alexandre, meu marido brasileiro, e todo o processo que ele fez para conseguir finalmente obter seu cartão de residência. Spoiler: tivemos muita sorte. Oi, zebrinhas, tudo bem? Seguinte, hoje é um dia muito especial, principalmente para o Alexandre, porque hoje a gente veio aqui até Cascais, porque ele tem a entrevista dele junto ao CEF. Para quem não sabe, a gente está aqui já tem 3 meses, fez 3 meses no último fim de semana. E quando você está há mais de 90 dias, você precisa regularizar a sua situação, no caso Alexandre, porque no meu caso eu tenho nacionalidade portuguesa. Então a gente conseguiu agendar a entrevista dele para o CEF para hoje, a gente veio aqui e depois que tiver a entrevista a gente vai contar para vocês tudo o que aconteceu, como é que foi, se deu tudo certo, tá bom? Oi, zebrinhas, estou aqui de volta. Bom, na verdade, a gente queria ter gravado esse vídeo todo lá em Cascais. Mas o que aconteceu? A gente foi até o CEF direitinho, tinha entrevista do Alexandre. Depois, quando a gente saiu de lá, a gente tinha a ideia de gravar, o que a gente está gravando aqui agora, para contar como é que foi. Só que estava ventando muito, e a gente não levou luz para gravar em um lugar interno, então tinha que ser externo, e estava ventando demais, não estava dando e a gente desistiu. E também assim, eu tinha tido Covid há pouco tempo, eu ainda não estava 100%, então assim, eu fiquei durante várias semanas ainda me sentindo muito cansado, qualquer coisa que eu fazia eu ficava muito cansado. Então a gente deu uma voltinha ali por Cascais, eu já comecei a ficar muito cansado. A ideia também era gravar um vídeo só sobre Cascais, mas a gente acabou não fazendo por causa disso. Mas a gente vai voltar lá e gravar um vídeo de Cascais, produção? Vamos fazer um vídeo só de Cascais. Mas enfim, vamos deixar de enrolação, vamos ao que interessa, porque esse vídeo afinal é para falar sobre o processo do Alexandre até ele conseguir o cartão de residência dele. Bom, quero deixar claro o seguinte, cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua experiência, então de repente a nossa experiência vai ser diferente da sua ou de alguém que você conhece, então a gente vai contar a nossa experiência, ok? Bom, nós chegamos em Portugal no dia 29 de outubro. O que acontece? Antes da gente vir, a gente tem vários amigos que já moram aqui há alguns anos. E todos eles falavam assim pra gente, olha, assim que vocês chegarem, vocês comecem a ligar pro CEF, para agendar a entrevista do Alexandre.
Porque, para quem não sabe, eu tenho cidadania portuguesa, minha mãe é portuguesa, né? E o Alexandre tem só a cidadania brasileira. Então, a gente precisava só resolver o caso dele, né? Pois bem, a gente chegou aqui e 2 dias depois a gente já estava ligando. Só que acontece, só dava ocupado, era super difícil e uma hora a gente conseguiu. E aí o atendente dizia que não tinha vaga, mas quando vai abrir vaga? Não sabe. E aí a gente levou um susto. Mas a gente continuou ligando durante alguns dias e a mesma coisa, não tem vaga, não sabe quando vai abrir vaga. E aí a gente começou a ficar meio apavorado, porque não tinham dito isso pra gente, né? Até porque os nossos amigos, eles vieram pra cá antes da pandemia. Então as coisas eram bem mais fáceis ou menos difíceis naquela época, né? Você conseguia agendamento com uma facilidade maior, né? Então, assim, as coisas começaram a ficar tensas pra gente, porque a gente não tinha nem previsão de quando ia abrir vaga, né? E a gente falou, meu Deus, será que vai demorar meses? E o que vai acontecer com o Alexandre? Ele vai ficar aqui legal, não vai poder trabalhar? Como é que vai ser? Bom, até que no dia que foi... Qual foi o dia, produção, que a gente... Dia 24/11. Dia 24 de novembro. O que aconteceu? Um pouquinho antes do dia 24 de novembro, ou seja, quase um mês que a gente já estava aqui, né? Eu resolvi me inscrever nas redes sociais do CEF, né? Que para quem não sabe, só para traduzir, é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o órgão que cuida disso, né? Então, eu entrei nas redes sociais deles, me inscrevi no Twitter, me inscrevi no Facebook e começava a olhar todo dia para ver quando é que eles iam anunciar que ia abrir vaga. Até que no dia 24 de novembro, ou seja, quase um mês depois que a gente estava aqui já, eu entrei e estava lá, tinha aberto vagas. E era um post no Facebook que já tinha sido postado, acho que às 8 da manhã, e eu tinha visto 1 hora depois. Aí eu fiquei apavorado, eu falei, meu Deus, já vão perder as vagas, já passou 1 hora, já deve ter acabado. Mas eu lembro que eu estava na academia, né, que aqui eles chamam de ginásio, e eu voltei correndo para casa para ajudar o Alexandre, e aí ele ficou ligando do celular dele, né, do telemóvel dele, e eu fiquei ligando do meu para tentar, e só ocupado. Aí a gente resolveu pegar o laptop, né, a gente tinha um Skype, né, tinha créditos e a gente começou a ligar do Skype. Então eram 2 celulares, né, e mais um laptop ligando. Olha, não vou mentir para vocês, demorou 4 horas e meia, sem parar, a gente ligando, até que finalmente a gente conseguiu que alguém atendesse, porque só ficava na musiquinha, né, e caía a ligação. Não chegava nem na musiquinha, era só ocupado o tempo todo. Eu acho que nem entrava a musiquinha, não só chegou. Ficava ocupado e caía. Né, até que finalmente entrou a musiquinha. E aí, acho que ainda demorou mais 20 minutos, né, de Fiquei música. uns 20 minutos na musiquinha. Ainda demorou 20 minutos na musiquinha, até que a atendente apareceu, né, e o Alexandre conseguiu falar. E aí a gente levou um meio susto, porque o que acontece? Pelas regras, né, do CEF, para você poder pedir, né, a sua residência aqui, você tem que estar no país já há pelo menos 90 dias. O Alexandre vai explicar um pouco a situação. A rigor da lei aqui, você tem que se inscrever para pedir a residência 90 dias depois que você chegou, e você tem um prazo de 1 mês para isso, entendeu? Então, você completou 3 meses aqui, você tem um prazo de 1 mês para pedir a residência para não ficar ilegal. Só que por causa da pandemia, isso está um pouco flexibilizado, né? Mas isso é o rigor da lei. Primeiro, gente, o Alexandre não quis aparecer no vídeo, como vocês sabem, ele é tímido, então ele está atrás das câmeras, ele é a produção. O que acontece? Quando a gente ligou, estava abrindo vagas para dezembro e para janeiro. Então, o Alexandre só ia completar 90 dias aqui no finalzinho de janeiro. Então, a gente não poderia agendar para antes disso, porque ele ainda não tinha feito os 90 dias aqui. E foi muita sorte, porque a gente conseguiu agendar para o dia 31 de janeiro. Ou seja, 93, 92 dias depois que ele já estava aqui, né? Se, por exemplo, só tivesse aberto vagas para dezembro,
não ia ter adiantado nada a gente ter ficado lá 4h30 ligado, porque não iam deixar agendar. Agora, quero deixar claro, isso é o que diz na lei, tá? Eu já vi relatos de pessoas que disseram que conseguiram agendar para antes dos 90 dias, enfim, eu não sei se é verdade ou não, mas a lei é o que diz e com a gente foi assim, e a atendente fez questão de deixar isso claro, né? Bom, agendado, tudo agendado, ficamos aliviados, Alexandre recebeu esse e-mail, né, confirmando que ele tinha um agendamento. Com esse e-mail, só com esse e-mail, ele já conseguiu tirar o número de utente. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui para depois vocês verem, né? Só precisou desse e-mail e enviar fotocópia de alguns outros documentos. Então foi super simples. Então, se você tiver agendamento no CEF, seja qualquer que seja o artigo, seja até de manifestação de interesse, que é um outro caso diferente do nosso, você consegue pedir o número de utente por e-mail. Então vê o vídeo aí que eu fiz. Mas bem, chegou o dia 31 de janeiro, fomos até o CEF. Ah, esqueci de falar, a gente conseguiu agendar para Cascais, era o lugar mais perto que tinha. Nós moramos aqui em Lisboa, na cidade mesmo de Lisboa, né? Então a gente foi até lá. Bom, chegou lá, o que aconteceu? Eu vou ler para vocês a lista de documentos que eles pedem no nosso caso, no caso do Alexandre, né? No nosso caso é artigo 15, porque ele é cidadão de estado terceiro, ou seja, de fora da União Europeia, né? E vai reagrupar com o cidadão europeu, com o cidadão português. Então vocês têm que ver, esse é um dos artigos mais comuns, né? O outro também mais comum, se eu não me engano, é o 98, ou é 95? Não, acho que é 98. Né, que seria, por exemplo, vou dar um exemplo, um brasileiro que veio morar aqui, né, conseguiu ficar aqui legalmente, seja por um visto de trabalho ou por qualquer seja o motivo, e aí ele quer trazer a família dele para morar com ele, esposa e filhos, então faz o reagrupamento, né. Esse caso é um pouco diferente e um pouco mais complicado em termos de documentos, mas eu vou explicar adiante um pouco. Então eu vou ler para vocês os documentos que a gente precisou levar nesse dia. A primeira coisa tem que ter, quando você chega lá, né, você tem que levar, né, o seu e-mail, né, comprovando o agendamento prévio. A segunda coisa é um documento de identificação do cidadão, né, com a qual você vai se reagrupar, se reunir, ou seja, precisava do meu documento português, né, então a gente levou o meu cartão cidadão. A terceira coisa, duas fotos. Gente, as fotos a gente não precisou levar. Hoje em dia, quase todos os CEFs já tiram fotos na hora. Eu sei que existem alguns que você ainda precisa levar foto, mas você pode se informar sobre isso, né, de quais são poucos, a maioria não precisa mais de foto. Bom, e prova de familiares a cargo. O que é isso? Isso vai depender se você está reagrupando um marido, né, cônjuge, se é por união de fato, se é por casamento. Então, no nosso caso, era a união de facto, né, que no Brasil é a união estável. Então, o que eles pedem? Eles pedem certidão de nascimento de ambos, tá? E documento comprovativo da vida em comum há pelo menos 2 anos. As certidões de nascimento, elas precisam ser apostiladas, tá? Apostilamento de AIA, que é feito lá no Brasil. E o documento que prova, né, que eles pedem, né, de vida em comum, para quem tem união de facto, né, união de estável, né, no Brasil, é o contrato que você faz no cartório, que também tem que ser apostilado, tá, gente? Tudo tem que ser apostilado. Bom, então, para o nosso caso, era só isso que precisava levar, gente. Só isso. Só que a gente escuta relatos diversos de várias pessoas, de várias coisas, de casos parecidos, mas que falaram que levaram isso, levaram aquilo. Então a gente resolveu levar um monte de coisa que na hora o cara nem olhou, não é? O que aconteceu? Ah, sim, a gente foi lá. Por causa da Covid, eu não pude entrar junto com o Alexandre, lá na mesinha onde ele foi atendido. Eu fiquei numa salinha à parte esperando ele e só ele pôde entrar, né? Eu dei o meu cartão cidadão para ele levar, né, e ele levou os documentos. O que o cara fez na hora? Conta aí, produção. Eu cheguei com uma pasta com todos os documentos. Aí eu ia abrir a pasta para
entregar os documentos para ele. Ele falou, não, me dá a pasta inteira que eu pego o necessário. Aí ele pegou a pasta, viu o que era necessário, que são esses documentos aí, né? E me entregou o resto, não precisou de mais nada, só isso. Então, gente, mas a gente acabou levando mais coisas porque a gente ficou com medo, enfim, cada pessoa fala uma coisa. Então a gente tomou base o artigo 98, né, que eu falei para vocês previamente, que seria no caso de um brasileiro reagrupando com outro brasileiro. A gente levou mesmo assim. Na hora, não precisou de nada, como o Alexandre falou, mas eu vou dizer os documentos que precisam. E aí vocês vão ver a diferença, como nesse caso precisa de muito mais coisa. Então, a primeira coisa, né, artigo 98. Comprovativo do direito ao reagrupamento familiar por cidadão estrangeiro titular de autorização de residência, cartão azul da União Europeia ou estatuto de residência de longa duração. Enfim, seria no caso se eu fosse brasileiro, né, e estivesse aqui legalmente, levar o meu comprovante, né, de que eu estou aqui legalmente, né, para que o Alexandre pudesse reagrupar, por exemplo, o meu cartão de residência, né, que não é o meu caso, só lembrando aqui. Segundo, comprovativos devidamente autenticados dos vínculos familiares. E aí, esse cai no mesmo caso da gente. Por exemplo, uma certidão de casamento, né, ou a união estável, tudo apostilado, né. Terceiro são as fotografias, que eu já expliquei. O passaporte, né, de viagem válido, né, tem que ter um passaporte válido, né, no nosso caso, por exemplo, não precisaria. Comprovativo que dispõe de alojamento. Então, isso é o seguinte, você tem que ter o seu contrato, né, de arrendamento, né, ou um comprovante da junta de freguesia, atestado de morada. Só que isso depende de quem vai te atender. Às vezes eles vão encrencar, eles vão te pedir que o contrato esteja registrado nas finanças. Então o que a gente fez? O nosso contrato está registrado nas finanças. A gente entrou no site das finanças e a gente imprimiu um documento que eu não lembro o nome, me desculpa. Vou tentar botar aqui, né, para provar que o contrato foi registrado nas finanças. Porque eu conheço casos de pessoas que só levaram o contrato e chegou na hora e o atendente do CEF encrencou. Bom, e também comprovativo de que dispõe de meios de subsistência. E aí é que entra o detalhe. Isso pode variar, vai depender da boa vontade de quem for atender vocês, né? Você pode levar uma conta conjunta daqui. Eu conheço pessoas que levaram comprovativos de conta conjunta no Brasil, contrato de trabalho aqui, né? Enfim, contra-cheque, essas coisas todas, para provar, né, que você tem como manter essa pessoa que está reagrupando por você. Se eu não me engano, a lei estabelece que você tem que provar que você tem condições de sustentá-la por pelo menos 1 ano. Não é isso, produção? Acho que é isso. É isso, se você tem um contra-cheque, se você está trabalhando, né? Você, é claro que você não precisa mostrar uma conta de banco que tenha um volume de dinheiro de 1 ano. Você está trabalhando, então você tem. Sim, automaticamente esse tem meio várias formas de você provar que tem como, enfim, sustentar a pessoa. Mesmo que você não tenha ainda um emprego aqui, você pode ter rendas no Brasil, você pode apresentar isso também. Outra coisa, o registro criminal, né, que é a certidão de antecedentes criminais. Isso tem que ter uma validade de 3 meses. Isso você tira online no Brasil, tá? E tem que ter 3 meses. Não precisa autenticar isso, tá, gente? Você pode tirar em qualquer lugar, pode tirar aqui também, via internet. E o comprovativo de entrada legal no território português. Obviamente que isso vai estar no seu passaporte, né? Vai estar lá o carimbo da sua entrada. Agora, uma coisa que aconteceu com a gente. O que aconteceu? Chegou lá, o Alexandre entregou todos os documentos, deu tudo super certo, né? Mas o cara encrencou com uma coisa. Ele pediu a minha certidão de nascimento portuguesa, gente. E eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. Inclusive, eu tenho uma amiga minha que tem nacionalidade brasileira e portuguesa e ela chegou aqui, ela conseguiu o cartão de residência para o marido dela, né, brasileiro, e não pediram isso para ela, certidão de nascimento portuguesa. O cara deu um documento com prazo de 10 dias úteis para que a gente entregasse essa certidão. Como eu não estava junto do Alexandre na hora, né, eu só soube disso quando a gente saiu de lá e eu fiquei apavorado. Eu falei, como assim? Eu não tenho certidão de nascimento portuguesa, eu nasci no Brasil,
né? Eu tenho nacionalidade, minha mãe é portuguesa, mas eu nasci no Brasil. Então eu fui me formar, gente. E se pedir isso para vocês, é super fácil de resolver. Existe um site que é o Registro Online Civil, Registro Civil Online, eu vou botar o endereço aqui. Você entra lá, né, e aí você se autentica com seu cartão cidadão ou com a sua senha. Tem várias formas de você se autenticar. Se você tiver a maquininha de leitor de cartão como eu tenho, é mais simples, ou então pelo celular também, né, você se autentica. E aí você entra lá e vai ter para você pedir uma certidão de nascimento sua. Você vai botar os seus dados todos e, pasmem, me mandaram isso em horas. Eles te mandam uma certidão online mesmo, é um documento, se não me engano um PDF, tá? Só que isso vem acompanhado de um código, tá? Esse código é que é o importante, porque esse PDF, essa imagem, ela não serve de nada, gente. Eu me informei, eu pesquisei. Não tem valor legal. Não tem valor legal aqui nos órgãos portugueses. O que vale é o código, porque você vai passar esse código para o órgão que pediu a certidão e eles vão entrar lá com esse código para confirmar que aquela certidão realmente está válida, né, e foi emitida de forma legal, né? Ela tem validade de tem validade de 6 meses e custa 10 euros. É super rápido de tirar, não é um bicho de 7 cabeças. Você pode ir numa conservatória, enfim, você pode ir no local para pegar uma certidão também de papel. Só que, gente, não vale a pena, porque aqui tudo tem fila, enfim, Covid e tudo. Então faz online e manda. Então, a gente chegou no dia 31, né, de janeiro em casa mesmo. E aí eu consegui, no dia 31 à noite eu já estava com a certidão. No dia 1º de fevereiro de manhã, mandamos para o cara do CEF, ele falou que a gente podia mandar por e-mail para ele, deixou um e-mail, né? A gente mandou e a gente levou um susto, porque ele respondeu dizendo que não valia aquilo, que tinha que ser uma certidão atualizada. Porque a minha certidão que eu consegui, né, no Registro Civil Online aqui, datava no ano 2000, que foi quando eu estava fazendo o meu processo de nacionalidade portuguesa. Era uma certidão do consulado lá do Rio de Janeiro, né? Então ele leu rápido o e-mail e não viu que eu mandei o código para ele. Aí ele disse que eu tinha que tirar uma atualizada. Eu fiquei desesperado, eu falei, gente, mas eu tirei tudo certinho. Aí eu liguei para o Registro Civil Online, fui super bem atendido por uma atendente portuguesa. Ela falou, não, está errado, ele tem que aceitar, essa é a sua certidão mais recente, não tem como mudar. Esse código, ele equivale a como se você estivesse levando uma certidão em papel lá, com todos os carimbos, tudo direitinho. Aí a gente mandou outro e-mail falando para ele o seguinte, olha, entramos em contato com o Registro Civil Online e nos disseram que essa é a certidão atualizada e que este código vale para todos os órgãos portugueses. Aí ele falou, faltaram ter enviado o código, quer dizer, ele não viu o primeiro e-mail. E aí, gente, o que aconteceu? Olha, 16 dias depois, chegou aqui uma cartinha, como vocês viram aí. Aliás, não, vocês vão ver agora o vídeo todo do Alexandre recebendo o cartão de residência dele, gente. Gente, acabou de chegar o cartão de residência do Alexandre. Mostra aí pra gente. Vamos ver. Ele vai abrir agora. Momento muito especial. Chegou! Deixa eu ver. Ai, coisa boa, meu Deus do céu. E vale até 2027, há 5 anos. 2027, 5 anos. Tira ele daí. E um gato ali penetra. Vai ter que ter comemoração, né? Vai. Tá feliz? Uhum. E aí, gente, com isso, agora ele pode trabalhar aqui legalmente, a gente pode viajar pela União Europeia sem ter problemas,
né? Ele pode transferir a carteira de motorista, a carta de motorista dele do Brasil para cá e ter uma carta daqui, enfim, uma série de vantagens que agora ele já pode ter, né? Graças a esse cartãozinho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí um like para ajudar. O canal tá começando, tem um pouquinho mais de um mês, né? Ajuda a gente também se inscrevendo, se subscrevendo. É muito importante para o algoritmo do YouTube entender que você gosta do nosso canal e começar a recomendar para outras pessoas também, né? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, eu respondo tudo com o maior prazer, na medida do possível, na medida do meu conhecimento também, é claro, né? E a gente se vê na próxima. Tchau!